Vamos aqui rapidinho no Touch trazer notícias da nossa economia. O ministro Paulo Guedes falou à CNN, falou com o Caio Junqueira, que vai retomar aí reajuste do funcionalismo e que estuda aumento real do mínimo. A fala do Paulo Guedes ao Caio visa acalmar um pouco a situação, porque a notícia antes era o oposto disso. Essa reportagem está no site da CNN. Antes, Guedes havia viralizado por dizer que estava buscando mudar o cálculo do reajuste do salário mínimo para que ficasse abaixo da inflação do ano anterior, que é como ele é calculado hoje, né? E aí Guedes se apressou, falou com o Caio Junqueira, que disse que vai buscar aumento real do salário mínimo e das aposentadorias em janeiro de 2023. Guedes disse o seguinte: acabou o período sem correção. Os reajustes serão retomados para dar aumentos escalonados. Informação que você encontra no site da CNN. Eu vou aproveitar e já vou vir aqui com o Fernando Nakagawa, tá tentando apagar o fogo, né? Criado por ele mesmo, né? Que é aquela coisa, fã ou hater, né? Vale para o Paulo Guedes quando fala. E nesse caso, vale muito a lógica das redes sociais, onde o primeiro print é o que vale. Então, a oposição já está usando essa história. Gleisi Hoffmann acabou de falar. Gleisi está falando sobre isso. Janones fez uma live mais cedo sobre isso. Então, a oposição já está usando o primeiro print dessa história, que é o que acaba ficando sempre. E eu vi uma postagem longuíssima do Henrique Meirelles, né? Aqui, ó, sobre a fala do Paulo Guedes, esse plano econômico dele, né? Ele diz o seguinte: ao propor uma reformulação do teto, né, alterando a fórmula de corrigir o salário mínimo e os benefícios previdenciários, ou seja, as aposentadorias, o plano fiscal do atual governo joga para um próximo mandato, joga nas costas, da população a conta pelas medidas eleitoreiras desse ano, né? A ideia do plano do atual governo é fazer reajustes não com base na inflação, mas na meta da inflação. O que significa isso? Porque a meta hoje ela está muito distante da inflação real. A meta é bem mais baixa. Ou seja, diz Henrique Meirelles, perda do poder de compra do salário mínimo, dos benefícios previdenciários e do seguro-desemprego. Para o governo, isso permitiria acomodar 100 bilhões de reais de gastos criados em meio ao esforço eleitoral e gastos que estão fora do orçamento. Ou seja, o que o Henrique Meirelles está dizendo, Naka, é que a ideia de não dar aumento real das aposentadorias e do salário mínimo era para criar o espaço que o governo precisa para arcar com aquela série de medidas que a gente mostrou ontem, que está indo para a rua agora durante a eleição para tentar eleger Bolsonaro. E já tem uma conta, né, Naka? Sobre o custo disso tudo. E não é definitivamente, ela não é pequena. Só para concluir essa história do salário mínimo, essa é uma conta das mais importantes para o governo, porque boa parte das despesas com aposentadorias, inclusive com alguns servidores, está atrelada a este valor. Então, quanto menos subir o salário mínimo, melhor é para o governo, porque ele acaba gastando menos. Por isso, a gente não teve, ao longo dos últimos tempos, recentemente, aumento real do salário mínimo. Mas sim, a instituição fiscal independente do Senado calculou quanto vai custar essa série de medidas adotadas nos últimos meses, que a oposição diz que são medidas eleitoreiras, o governo diz que são medidas em reação à situação econômica do país e também como uma maneira de incentivar a economia brasileira. E a conta está na casa da centena de bilhão com B de Brasil. A gente tem os números aqui, Dani, para mostrar direitinho como é que esta conta vai chegar e quanto vai sobrar para cada um de nós brasileiros. Vou abrir espaço aqui. Então, o que aconteceu aqui, o que acontece aqui? A IFE calculou dois cenários. Este primeiro cenário é o cenário com o fim das medidas. Basicamente, duas medidas, que é a desoneração dos combustíveis, que custam 50 bilhões de reais por ano, mas também o fim dos R$200 adicionais do Auxílio Brasil, que também custam ali 52 bilhões de reais por ano. Então, este é o lado esquerdo dessa tabelinha. A gente tem o total de receitas que o governo arrecada durante um ano, aqui é o ano de 2023, quase 2 trilhões de reais, aqui é 1.848 bilhões de reais, e as despesas, 1.852. Sem a continuidade das medidas recentes, a gente terminaria o ano que vem com um déficit pequeno, relativamente pequeno, de 5 bilhões
de reais. Déficit é quando a conta do governo termina no vermelho, é quando você usa o saldo da conta, do cheque especial da conta está negativa. Deste lado aqui, Dani, a conta aqui é feita com a perspectiva de que as medidas vão continuar. Desoneração dos combustíveis e também que o governo está dizendo que vai fazer, que é o que está dizendo que vai fazer. E Auxílio Brasil, R$600, que todo mundo também está dizendo que vai fazer, tanto Bolsonaro como Lula. Neste caso, a conta negativa, o rombo salta para 103 bilhões de reais. Portanto, quase 100 bilhões de reais a mais nessa história. Fazendo uma conta, levando-se em conta que nós somos 212 milhões de brasileiros, isso dá R$462 por cada brasileiro. 462 que a Dani, que eu, todo mundo vai ter que pagar para fechar esta conta da continuidade das medidas anunciadas recentemente. É o que os economistas dizem, Dani, que medidas econômicas, fiscais, que injetam dinheiro na economia, ajudam no primeiro momento. A roda da economia gira mais rápido. Depois é que são elas. Vem a conta. Então, este é sempre a treta dessa história toda. Mas tem economista que vê o copo meio cheio. A gente tem na próxima tela visões distintas sobre tudo isso. Se a gente tiver a continuidade dessas medidas, há pontos positivos, é inegável. Por exemplo, a gente continua protegendo os brasileiros mais vulneráveis, especialmente no que diz respeito ao Auxílio Brasil, incentiva a demanda no mercado consumidor mais pobre, por causa exatamente do Auxílio Brasil, e com o combustível mais barato, sem o imposto, você acaba reduzindo a pressão sobre a inflação. Mas também tem aspectos negativos. Como a gente viu, piora as contas públicas, há uma expectativa de que esse cenário piore o patamar do dólar, ou seja, o dólar ficaria ainda mais caro no fim do ano que vem, e o juro, que já está alto, ele teria de ficar mais alto por mais tempo para controlar a piora da economia. Não, nada na economia, Dani, é simples. Então, eu costumo dizer que é que nem acidente de avião. Nunca é uma causa só, e assim como nunca é uma consequência só. Então, são vários fatores relacionados e várias consequências relacionadas a essas medidas recentes na economia. Querido, eu tava rindo aqui, né? Porque a real é a seguinte, viu, Faria Lima? Esteja Paulo Guedes dizendo que vai ter aumento real ou não, você fique com a versão que você preferir, né? A que o ministro fez antes da repercussão e a que ele fez depois. O fato é que o teto de gastos tal qual ele existe, as duas campanhas já não tem mais, acabou. Então, assim, vai ter que achar outro motivo para falar mal só de um lado, porque agora os dois já estão te deixando avisados de que, bom, esse teto de gastos está aí, ele virou pó. Definitivamente, ele não existe mais. Então, nenhuma das duas campanhas trouxe à tona detalhes sobre como será o novo marco fiscal, ou seja, a regrinha, como que vai ser a regrinha de contas públicas? Vou gastar mais do que eu ganho? Como? Quanto? Até onde? Ninguém detalhou isso, tanto de um lado como do outro.